Pessoal, tudo bem? Meu nome é Áquila, sou aluna do curso de Ciências Biológicas da UES e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o modelo atômico de Dalton. Esse que é um assunto estudado no início da Química Geral. Vamos lá? Então aqui nós vamos começar com uma rápida explanação dos assuntos que nós vamos abordar ao longo dessa apresentação. Eu vou começar falando sobre os modelos atômicos, desde a época dos filósofos gregos, Leucipo, Demócrito, Aristóteles. Na sequência, nós vamos abordar o modelo atômico de Dalton propriamente dito, também falar sobre a lei das múltiplas proporções, que está dentro desse modelo. Vamos fazer uma breve conclusão com os postulados de Dalton a partir desse modelo que foi descrito no início. Ainda falaremos sobre a unidade de medida Faraday, a natureza elétrica da matéria, como que ocorreram os primeiros experimentos para entender como funciona o átomo, como funciona essa estrutura, e por último nós vamos falar sobre os raios catódicos. Então aqui nós vamos começar falando sobre os primeiros modelos atômicos, passando toda uma evolução até o modelo atômico atual, tá? A gente começa falando sobre o modelo conhecido como bola de bilhar, que é um modelo que foi proposto por Leucipo e Demócrito, Aristóteles e também Dalton, né? Que é o tema da nossa apresentação. Na sequência, nós temos o modelo de Thomson, conhecido como pudim com passas. Depois, Rutherford continuou os estudos e propôs aqui a ideia da eletricidade do átomo, onde nós temos um núcleo positivo e ao redor nós temos os elétrons girando ao redor do núcleo. Depois, Rutherford, juntamente com Bohr, desenvolveu a teoria aqui baseada nas órbitas, onde novamente nós temos o núcleo positivo e os elétrons com uma energia específica girando ao redor desse núcleo. E por último, nós vamos falar do modelo da nuvem eletrônica. Nós não vamos nos ater a explicações individuais de cada uma dessas apresentações, o nosso foco é falar sobre o modelo de Dalton. O que é importante destacar, gente, nesse slide, nessa etapa da apresentação, é falar um pouco sobre esses filósofos aqui. Eles existiram em 450 anos antes de Cristo. Então, as primeiras explicações sobre a origem da matéria, a origem do átomo, do que é constituído esses átomos, foram a partir de reflexões de filósofos. Até porque naquela época eles não tinham como comprovar, eles não tinham instrumentos, métodos que comprovassem essas teorias. E essa teoria de Leucipo e Demócrito era a teoria de que tudo o que existe no universo, na Terra, é constituído de matéria, e essa matéria é formada por partículas ainda menores, conhecidas como átomos. E esses átomos eles são indivisíveis. Porém, o Aristóteles, que é conhecido como o pai da lógica, ele não concordava com essa teoria. E ele propôs, e ficou aceita na comunidade acadêmica científica, que o átomo ele era uma matéria contínua, ou seja, ele era um inteiro, e de encontro à proposição de Leucipo e Demócrito. E essa teoria do Aristóteles, ela perdurou até a Renascença. Então, o que acontece? Os argumentos de Aristóteles eram muito fortes, porém, sabe-se que um método, uma teoria, uma hipótese, ela não se baseia, no caso, os modelos que a gente está falando de modelo atômico, ela não se baseia somente na lógica. A lógica ela é importante, os cálculos, a memória de cálculo, porém, essa lógica, essa hipótese, ela precisa ser testada, ela precisa passar por experiências. É assim que surge o cientista inglês John Dalton, lá no século XVII, falando que, através de inúmeras experiências, claro, ele vai conseguir provar a ideia do átomo. É a partir dessas experiências de Dalton que surge a teoria clássica da matéria, que é o que nós vamos falar no próximo slide. Falemos, pois, sobre o modelo atômico de Dalton propriamente dito, Lembrando que o modelo dele
ficou conhecido como modelo de bola de bilhar. Ao longo da explicação nós vamos entender por que essa descrição, tá certo? Também chamada de esferas maciças e indestrutível. Então, Dalton, que era um químico e físico inglês, ele afirmava que o átomo era a partícula elementar, a menor partícula que constituía a matéria. E essas esferas, elas eram de diferentes tipos, tipo 1, tipo 2, tipo 3, etc., em relação à quantidade de átomos que eles conheciam até aquele momento, né? De acordo com essa teoria da bola de bilhar, das partículas, a matéria ela era constituída de partículas amontoadas. Então, por exemplo, se nós imaginássemos um grão de areia, ao olhar para um grão de areia na praia, nós deveríamos imaginar que aquele grãozinho era constituído de um amontoado de grãozinhos menores ainda. Então, isso é a teoria de Dalton. É nisso que se resume, só que tem um detalhe. Apesar dessa teoria ela ser bastante simples, esse modelo proposto por Dalton, ele deu um grande salto na elaboração de um modelo atômico. Porque foi a partir do modelo de Dalton, a partir dessa busca dele por respostas e proposições, que os outros modelos surgiram, chegando ao modelo que nós conhecemos hoje. Então, o Dalton, ele foi esse cara. Aos 11 anos de idade, ele já substituiu o professor dele. Ele era extremamente observador, extremamente atento, muito estudioso. Quem não conhece, né, o tal do daltonismo, na verdade, é uma curiosidade. O Dalton, ele descobriu logo cedo, né, ele descobriu e descreveu uma anomalia da visão das cores, que hoje é conhecida como daltonismo. Então, ele percebeu essa cegueira já muito cedo para algumas cores. E também, de certa forma, foi uma contribuição do Dalton aí para conhecer essa anomalia, por assim dizer, e ser identificada como uma doença. Então, esse é o modelo atômico de Dalton, um modelo muito simples, o modelo da bola de bilhar, que o átomo é formado por partículas ainda menores, partículas, né, maciças amontoadas umas sobre as outras, e que esse modelo, apesar de sua simplicidade, serviu de base, de inspiração para a descoberta da estrutura dos modelos seguintes. Só fazendo uma correção, pessoal, em relação ao slide anterior, onde eu afirmei que o daltonismo é uma doença, quando na verdade ele é um distúrbio da visão, muitas vezes com uma origem genética, mas que ele não é considerado uma doença física grave. Agora, voltando à lei das proporções múltiplas, também conhecida como a lei de Dalton, é a lei da combinação das massas. Por exemplo, eu tenho aqui os átomos de nitrogênio, átomos de oxigênio, e esses átomos eles vão se unir formando os óxidos, formando os produtos. O que acontece? Se nós pegarmos aqui o esquema, a fórmula molecular, nós temos o quê? Um átomo de carbono se unindo a um átomo de carbono, formando o monóxido de carbono, ou seja, a proporção de união dessas partículas, ela é de 1 para 1. No segundo momento, eu tenho o átomo de carbono com uma molécula também, um átomo de oxigênio, formando o dióxido de carbono. Porém, a razão aqui é de 1 carbono para 2 oxigênio. O que acontece aqui? Se nós observarmos aqui nos óxidos, nós vamos ver que o nitrogênio ele permaneceu constante, ele permaneceu com a mesma massa molecular. O que alterou foi a quantidade, a massa do oxigênio. O que isso significa? Mesmo que essas duas moléculas se unam, essa proporção ela tem que ser equivalente. É o que nós chamamos de relação de números inteiros e simples. Os átomos eles se unem para formar as moléculas, as partículas, constituir a matéria dessa forma. O que a gente pode concluir a partir dessa explicação? Os átomos eles se unem como unidades, ou seja, um átomo de carbono, em nenhum momento ele vai se unir a uma fração do átomo de oxigênio. Ele se une a uma partícula inteira, a uma unidade inteira, por mais que essa partícula não seja proporcional, que é o que vem acontecendo aqui nessa tabela, onde eu tenho nitrogênio constante,
mas a proporção, os números inteiros e pequenos, ele vai aumentando, na razão de 1 para 2, para 3, para 4, para 5. Isso é a lei das proporções múltiplas do Dalton. Curioso destacar aqui nessa explicação é que o seguinte, as diversas partículas, na verdade, os diversos átomos, eles vão se unindo e formando elementos químicos diferentes. É assim que a gente vai constituindo os diferentes tipos de matérias que existem na Terra, que existe no universo. Então agora vamos falar sobre o que postulava a lei de Dalton, né? Entenda postulado como uma sentença que não é provada ou demonstrada e por isso se torna óbvia ou se torna um consenso inicial para a aceitação de determinada teoria, que é o que nós falamos no início dessa apresentação. Os primeiros estudiosos, cientistas, eles não dispunham das mesmas tecnologias que nós temos hoje para comprovar essas teorias, para testar, para experimentar. Então, falando sobre os postulados de Dalton, o que ele afirmava? Primeiro, a matéria ela é formada por partículas extremamente pequenas, partículas indivisíveis, conhecidas, né, como átomos, que é a partícula elementar da matéria, é a menor unidade que é constituída a matéria. Esses átomos, aliás, os átomos que apresentam as mesmas propriedades, o mesmo tamanho, a mesma massa, a mesma forma, eles constituem um elemento químico e são iguais. Átomos de elementos diferentes possuem, obviamente, né, propriedades diferentes. Essa questão das propriedades, de tamanho, massa e forma, isso é um assunto a ser estudado com mais profundidade mais à frente. O importante é saber que esses eram os postulados, esses eram as ideias que Dalton defendia. Os átomos, eles podem se unir entre si, formando átomos compostos, ou seja, o que nós falamos, por exemplo, de uma molécula de oxigênio se unir a uma molécula de carbono para formar um óxido, né? Aqui ele ainda está chamando de ácido composto, aliás, de átomo composto, mas na frente a gente vai ver que isso vai receber um outro nome. Ele também falou que uma reação química, né, nada mais é do que a união e separação de átomos que não são alterados. E por último, os compostos são formados quando os átomos de diferentes elementos se combinam, né? O tal dos átomos compostos aqui, ele está só reforçando. Unir um átomo de oxigênio com dois átomos um átomo de carbono com dois átomos de oxigênio, nós temos o dióxido de carbono. Esses eram os postulados de Dalton. Isso aqui é uma conclusão do modelo atômico de Dalton, do que ele defendeu lá no século XVII. Falando agora sobre a natureza elétrica da matéria, os elétrons, que são partículas subatômicas com carga elétrica negativa, elas foram descobertas por cientistas que estavam muito mais envolvidos com estudos sobre eletricidade do que mesmo com estudos de química. Porém, sabe-se hoje que realmente existe uma estreita relação entre eletricidade e matéria. Então, apesar dessas descobertas da característica da matéria possuir eletricidade, até mesmo um corpo estático, até mesmo um pedaço de madeira, um pedaço de vidro possui eletricidade, tanto os cientistas da eletricidade, estudantes da eletricidade, como de química, eles estão estreitamente ligados. Então, Mitchell Faraday, lá em 1834, ele examinando os trabalhos sobre fenômenos eletroquímicos, ele fez uma série de experiências e ele conseguiu demonstrar, através dessas experiências, que uma transformação química ela pode ser realizada pela passagem de eletricidade através de soluções aquosas, ou seja, na água, né, de compostos químicos. Não vou entrar no mérito porque não é o tema do nosso assunto, mas a partir desse experimento ele criou as duas leis da eletrólise e ele criou a unidade de medida Faraday.
O que é essa unidade de medida? É a energia, a eletricidade necessária para quebrar um equivalente grama de uma substância. Então, o átomo, ele possui essa característica, essa natureza elétrica. Lembrando que o núcleo, ele é formado, o núcleo de um átomo, ele é formado por partículas carregadas positivamente e o nêutron, e ao redor desse núcleo nós vamos ter órbitas circulares com carga elétrica negativa. Então, até mesmo um corpo estático, porque nós costumamos contribuir à questão da eletricidade, a tudo que está ligado a uma tomada, enfim, mas na verdade tudo que existe na superfície terrestre possui eletricidade. Um átomo, ele possui essa característica, ela possui essa natureza elétrica. Partindo para as primeiras explicações, os primeiros experimentos de condução de eletricidade, nós vamos ter o estudo do fenômeno da eletricidade nos gases. O conhecido William Crookes construiu o tubo de Crookes, que vai explicar um pouco como se comporta, como reagem os elétrons, os átomos no fenômeno da eletricidade. Então, o que ele fez? Ele construiu um tubo, tá certo? Esses tubos, eles eram feitos de vidro, aqui a gente tem um esquema para ficar mais claro. E esses tubos de vidros, eles eram preenchidos no seu interior com gases. Nas extremidades, ele colocou 2 terminais, um ânodo, que possui carga elétrica positiva, e o cátodo, que possui carga elétrica negativa. Ele colocou um perímetro aqui para poder medir a intensidade da corrente elétrica, e por meio desse amperímetro ligado a esse experimento, ele conseguia verificar, dependendo da pressão contida no interior do vidro, da distância entre os terminais e da diferença potencial entre eles, se os gases conduziam corrente elétrica. O curioso foi o seguinte, que quando eles desligavam, aliás, que quando essa corrente elétrica toda passava, os gases que ficavam no seu interior, os gases rarefeitos, eles ainda produziam corrente elétrica. Eles conseguiram identificar isso através da leitura no perímetro. E aí o físico e químico William Crookes, ele construiu o tubo de Crookes para poder tentar explicar esse fenômeno, que é o que nós vamos falar na sequência também no próximo slide sobre os raios catódicos. Tentativa de explicar por que os gases rarefeitos no interior do tubo ainda assim produziam a eletricidade. Falando agora dos raios catódicos, o William Crookes construiu o tubo de Crookes. O que vem a ser esse tubo? É um tubo curvo, certo? Construído com um certo grau de vácuo em seu interior, onde o William Crookes ele aplicou tensão nas extremidades desse tubo. Ele percebeu que ao fazer isso, continha gases também em seu interior, era produzida uma região esverdeada, uma luminescência esverdeada. Essa luminescência era consequência do deslocamento da radiação que partia do polo negativo, partia do polo terminal negativo para o polo positivo. Só que o Crookes ele não conseguiu explicar esse fenômeno. Foi aí que em 1997 o J.J. Thomson, estudando o tubo de Crookes, estudando os experimentos de William Crookes, ele percebeu que esse deslocamento ele se propagava em linha reta. Primeira conclusão de J.J. Thomson. Como é que ele descobriu isso? Ele colocou um objeto na frente dessa linha e percebeu que do outro lado da ampola do vidro era projetada uma imagem simétrica. Tá? Outra forma dele entender como é que funcionavam os raios catódicos era através de uma ventoinha que ele colocou no interior do tubo, uma ventoinha mecânica, e quando esses raios batiam na ventoinha, ela girava. Se ela girava, nós podemos concluir que ela possuía o quê? Massa e matéria. Outro detalhe é que os raios catódicos, eles eram atraídos pela carga elétrica. Aliás, os raios catódicos,
eles eram atraídos por carga elétrica positiva, portanto, ele apresenta carga elétrica negativa. Nós não podemos associar que o fato de ser cátodo deduza que ele era positivo, era justamente o contrário. Por todas essas análises, essas experiências, o Thomson ele é considerado o descobridor do elétron, porque foi ele que lançou a hipótese, a ideia de que os átomos, aliás, os elétrons são partículas subatômicas, estando presente em todos os átomos, ou seja, todos os átomos eles possuem carga elétrica negativa, eles possuem os elétrons, e, consequentemente, são constituintes universais de toda a matéria. É assim que surge a proposta de representação do átomo como uma grande esfera positiva, tá? E essa esfera positiva ela é incrustada por pequenas esferas menores, negativas, que seriam os elétrons. É por isso que o modelo atômico de Thomson ele é conhecido como modelo de pudim com passas. Não vamos entrar nesse mérito porque não é o tema do nosso modelo. Só entrei nos raios catódicos para mostrar a evolução desde o modelo atômico de Dalton, passando ali pelas modelo de bola de bilhar, esferas maciças, até a ideia da eletricidade do átomo, que já vai ser o modelo atômico de Thomson. Então, para finalizar a nossa apresentação, é importante nós destacarmos o seguinte: por que a gente precisa estudar os modelos atômicos? Né? As pessoas, os habitantes, né, eles precisam entender como que os fenômenos da natureza acontecem, tá certo? É a partir dessas explicações, desses modelos, né, que eles criam imagem. Por isso que é tão importante os modelos atômicos. O modelo não necessariamente ele é a verdade absoluta. Quer dizer, ou seja, a gente não sabe se o átomo realmente existe e se ele existe da forma como é representado nos diversos modelos. Entretanto, é através desse modelo que a gente consegue explicar alguns fenômenos que acontecem, por exemplo, as reações químicas, como que ocorre o funcionamento do corpo humano, como que os medicamentos agem. Então, o modelo ele vai servir de base para nós conseguirmos prever e antecipar alguns cenários. Então, o modelo dos estudos atômicos ele é mais um recurso, além de tantos outros dentro da pesquisa acadêmica e científica, ele é mais um recurso e mais um caminho para nós conhecermos melhor o funcionamento das coisas que existem, né, no sentido da gente já aprimorar o que existe e também conseguir extrair o melhor que esse conhecimento pode oferecer para a humanidade. Para quem se interessar, esse conteúdo foi tirado do livro do professor Alexandre Cabral Craveiro, livro que está na segunda edição, e eu recomendo porque esse livro está muito bem explicado essa questão dos modelos atômicos. E assim a gente finaliza essa apresentação sobre o estudo dos modelos atômicos, falando sobre o modelo atômico de Dalton.